Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os estudos do tarô mitológico e hoje a gente vai falar sobre a carta O Enforcado, que na mitologia está representado por Prometeu. E antes de começar, gostaria de dizer, se você gosta desse nosso trabalho, né? Se você gosta desse projeto, de estar estudando sobre o tarô mitológico, também mais para frente outros tarôs, como o de Thoth e também o egípcio, você pode contribuir com a gente clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo. Mas se você não puder contribuir financeiramente, você pode curtir, compartilhar e também se inscrever aqui no canal, que já ajuda bastante. Então vamos lá. Aqui a gente tem então o cenário, né, dessa carta do enforcado. Então a gente vê aqui de cabeça para baixo um homem maduro, de cabelos e barba castanhos. Ele está acorrentado aqui apenas por um pé, de cabeça para baixo, está quase nu e ele está à beira de um precipício. Ele tem uma expressão serena no rosto dele. Esse cenário lhe parece obscuro e as rochas aqui são rochas escarpadas. O sol aqui atrás ele está se pondo, refletindo um brilho sanguíneo que ilumina tanto seu corpo como a sua cabeça. Acima dele, aqui a gente vê que uma águia se aproxima. Então vamos falar um pouco sobre a simbologia que aparece aqui nessa carta. A gente tem o pôr do sol. Esse pôr do sol, ele significa a diminuição da luz da consciência e da vontade, quer dizer, tá chegando a noite. A gente vê que sempre quando tem o sol, que o sol tá brilhando, é uma questão de consciência. O sol se pondo é a consciência indo embora e também a própria vontade. A posição aqui que ele tá invertida, esse representa que é a mente racional não tendo mais controle, quer dizer que ele está totalmente controlado pelo irracional. Ele vai simbolizar a descida do espírito na escuridão do inconsciente. E aqui não aparece, mas no livro ela coloca como simbologia também o fígado, né, que a águia vai todos os dias, essa águia vai todos os dias comer o fígado de Prometeu. E aí de noite esse fígado se regenera e no outro dia a águia vem de novo causando a mesma dor, o mesmo sofrimento, comendo o fígado dele, né? É interessante que são coisas que se repetem, assim lá como a gente viu também em algumas cartas atrás, algumas histórias atrás, o mito de Sísifo, que ele vai rolando a pedra, né, todos os dias ali como punição, ele tem que rolar uma pedra até o pico de um monte e quando chega o final do dia, a pedra rola lá para baixo de novo e eternamente ele fica assim, né? É um castigo muito parecido aí. Mas, voltando aqui ao fígado, né? O fígado, nesse caso, ele está associado ao espírito e à esperança. Mostra que para Prometeu, nesse momento aqui, nesse recorte, né? Que aparece aqui pra gente, só é possível para ele esperar, sem ter uma visão de como tudo terminará. Tudo só fica, na verdade, se repetindo. E aqui eu coloquei o enforcado do tarô de Waite. O tarô de Waite a gente também tem aula aqui no canal, né? Só pra gente comparar um pouco, né? Porque eu vejo que o tarô mitológico ele complementa, né, muito o conhecimento do tarô de Waite. Então aqui só pra gente ver o enforcado no tarô de Waite, que é esse aqui do nosso lado direito. A posição é bem parecida e ele tá amarrado aqui por um pé só. No tarô de Waite, o significado a gente sempre fala nesse caso que ele mostra aqui que ele tá preso porque ele quer, né? Que a hora que ele quiser sair é só ele se soltar daí, que não é difícil para ele nesse caso
se soltar nesse aqui do tarô de Waite. E aí vamos falar um pouco aqui da história, né, de Prometeu. Então Prometeu, ele é um titã que ele desafiou a lei de Zeus, roubando o fogo dos deuses para entregá-lo ao homem. Prometeu viu que cada animal tinha uma habilidade, então alguns tinham cascos, né, que nem o cavalo, que podia dar coice, o elefante, que é um bicho que tem muita força. Então, assim, todos os bichos tinham alguma habilidade, né? A abelha, que tem o ferrão, né? Assim como alguns outros insetos que podem se defender, e o homem não tinha nada. E aí Prometeu achou um pouco injusto e resolveu roubar o fogo lá dos deuses, o fogo de Zeus, para entregá-lo ao homem. Prometeu, ele tinha o dom da profecia e ele sabia que ele ia ser punido pela sua ação. Ele sabia que se ele roubasse o fogo dos deuses para dar para os homens, ele ia ser punido por isso. Também se diz que foi ele que criou o homem a partir da terra e também da água das próprias lágrimas dele, enquanto Atena soprou a vida, né? Prometeu cria o homem, vamos dizer, o físico, e Atena dá a vida. Por causa de Prometeu ser o criador da humanidade, ele tinha muita compaixão pela gente. Mas essa questão do fogo, né? Zeus, ele conseguia manter a supremacia dele ocultando dos homens o fogo. Assim, né, os homens iam depender de Zeus, iam precisar de Zeus para Zeus dar o fogo para eles. Aí Prometeu pega um pouco desse fogo sagrado da forja de Hefesto, ele esconde essa tocha no caule de um funcho e traz ele aqui para a terra. Zeus fica indignado com esse roubo e resolve exterminar a humanidade por meio de uma inundação a fim de destruir os culpados. Porque assim, né, Zeus estava com orgulho ferido e com o fogo o homem poderia se tornar divino. Aqui a gente pode ver um paralelo muito interessante com a Bíblia, né? A própria história da Bíblia, essa questão da inundação, que a gente tem a Arca de Noé aqui, né, mostrando, né, nessas imagens aqui Zeus, né, bravo, fazendo essa inundação. E aqui é uma arca. Prometeu, sabendo o que Zeus ia fazer, ele pede ao seu filho, o filho dele se chamava Deucalião, constrói uma arca e nela embarca com a sua esposa Pirra. Essa inundação durou 9 dias e 9 noites, e no 10º dia, quando o dilúvio parou, Deucalião, o filho de Prometeu, ofereceu um sacrifício a Zeus, que ficou tocado e resolveu renovar a raça humana, resolveu dar mais uma chance. Mais uma vez, né, aqui nos mitos gregos a gente vê a humanidade simplesmente sendo marionetes dos deuses. E aí depois disso, o que acontece, né? Que várias imagens mostrando Prometeu acorrentado, né, como ele foi preso, né, com essas correntes eram indestrutíveis, e ele foi preso no alto da montanha de Cáucaso. Como eu falei lá na simbologia, todo dia uma águia ia lá devorar o fígado dele, que a cada noite se regenerava para que a tortura fosse infinita. Aí se passaram 30 anos, ele foi resgatado por Heracles, também conhecido por Hércules, que matou a águia e quebrou as correntes. Prometeu então se tornou imortal e usava um anel de um dos elos dessa corrente que ele ficou preso durante 30 anos como símbolo do seu cativeiro, e a humanidade acabava homenageando também Prometeu. Agora vamos às representações e os significados dessa carta. Começando pelas representações, ele representa um sacrifício voluntário para um bem maior. Então, lembrando que ele foi lá pegar, né, a tocha ali dos deuses, a tocha sagrada, o fogo sagrado, trouxe para a humanidade, mas ele sabia que ia ser punido.
Também representa a percepção necessária para compreender mudanças que podem ser úteis para o desenvolvimento de um padrão interno que a gente ainda não está consciente. Então é assim, você saber que alguma coisa está errada, mas você tem que mudar algo, né? Porque ali no tarot de Waite, o enforcado, dependurado, né? Ele vem falar muito de comodismo. Então ele, para a gente sair do enforcado, na verdade, e ir para a próxima carta, você precisa de um movimento, você precisa fazer um movimento necessário para o próprio autodesenvolvimento. Ele também representa uma submissão voluntária ao destino. Então vem, nesse caso, aquele pensamento, aconteceu porque o destino quis, né? Em mitologia indiana, por exemplo, a gente fala muito de Dharma, que é assim, não, as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, né? Então é essa representação. Também a aceitação da espera na escuridão. Então, aceitar que às vezes eu tenho que esperar algo, que eu tenho que ter paciência. Também representando o renúncio ao controle, para que um novo e maior sentido surja, novamente mais ou menos aquela coisa, deixe as coisas acontecerem, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que realmente esperar. Representa também um espírito visionário dentro de nós para termos uma consciência maior. Também representando a verdadeira fé, que só pode ser adquirida com as experiências da vida. Então, uma questão de acreditar que as coisas vão acontecer, que isso só se adquire muitas vezes com o passar do tempo. E aí os significados dessa carta, então pode ser que nesse momento, né, quando se tira essa carta, a pessoa esteja tendo uma necessidade de um sacrifício voluntário para adquirir algo de maior valor, né? Então às vezes ela precisa deixar de fazer algumas coisas que ela gosta, né, ou alguma coisa da rotina, mas sabendo que isso lá na frente vai ter um retorno muito bom. E também representa o sacrifício de algo que proporcionava segurança para potencializar o seu desenvolvimento. E aqui vem dizer assim, nem sempre a gente quer sair da zona de conforto. Essa carta vem falar muito assim, saia da sua zona de conforto, né? O aprendizado do enforcado saia disso, se movimente. Geralmente ela é uma das cartas de parada, né? Onde as coisas não estão andando, estão estagnadas. No tarot de Waite, um dos significados dessa carta é estagnação. Mas aqui ele vem falar pra gente sair da zona de conforto. E às vezes, por exemplo, né? A imagem dessa carta, né? Que nem, eu tô lá de cabeça para baixo, né? Não preciso fazer muita coisa, tá desconfortável, mas eu não quero sair daqui. Porque o novo não é conhecido. Às vezes a gente prefere ficar onde a gente tá, mesmo que esteja ruim, porque o novo dá muito medo. Então aqui tá ruim, mas eu conheço, me dá segurança. Se eu for por novo, eu não sei o que vai acontecer. E aí me dá medo e eu continuo estagnado. E a frase que representa essa carta é: o louco responde ao desafio do giro da roda, né? Lembrando que essa carta, né, ali no tarô mitológico vem depois da roda da fortuna, aquele giro, né? Às vezes acontecem coisas boas, às vezes não tão boas. Então, o louco aqui, né, na jornada do herói dele, ele responde a esse desafio do giro da roda com uma disposição em colocar a sua confiança nas tramas invisíveis do inconsciente e aguarda, muitas vezes com medo e ansiedade, na esperança de uma vida nova e melhor, né? Então aqui ele está se interiorizando mais para ver quais são os seus medos, qual que é a sua ansiedade, por que eu fico aqui, mesmo que aqui não esteja muito bom. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.